Parabéns, Vini. Notícia de agora, Renato Gaúcho não vai ser técnico do Vasco. Aqui todos os brasileiros que já foram melhores também do mundo, Rio de Janeiro, porque Vini o Rafa Campo... Tem novidade ou não tem, Rafa, sobre o comando técnico do Cruz Maltino? Tenho sim, Mari. Bom dia para você, Bruno, Marra, Jair, sou fã de esporte conectado com a gente aqui dentro desse Sport Center e, obviamente, que essa informação envolve não só a negociação que já vem acontecendo há algum tempo com o técnico Renato Gaúcho, como a sequência desta notícia que é o chamado Plano B. Neste momento, o que nós podemos trazer para o torcedor vascaíno, e mais informações estão lá no nosso site, espn.com.br, é que Renato Gaúcho hoje vai entrar em contato com os dirigentes do Vasco e vai declinar da proposta feita que financeiramente não foi agradável para as pretensões do treinador, algo em torno de 50% do valor comparado ao que ele recebia como técnico do Grêmio de Futebol porto-alegrense. Segundo o Renato falou para pessoas mais próximas, esta proposta está muito aquém daquilo que ele pretendia para a temporada 2025. E além disso, o treinador tem recebido uma pressão constante da sua família para poder parar durante um tempo, 6 meses, talvez um ano, enfim, não começar a próxima temporada comandando nenhuma equipe no futebol brasileiro. Diante desta constatação, deste cenário, que deve ser confirmado ainda nesta quarta-feira à tarde, nesse contato entre o Renato e os dirigentes do Vasco, o clube já trabalha um plano B. E o nome que é comentado dentro de São Januário é o de Antônio Oliveira, técnico português, 42 anos, o último trabalho dele foi o Corinthians, né, no ano de 2024, não teve um excelente desempenho, acabou deixando o time no meio da temporada para a chegada do Ramon Dias, e agora, por ser um técnico disponível, o Vasco estaria disposto a obter mais informações e tentar um contato com este treinador, que também já trabalhou em clubes como Atlético Paranaense, Cuiabá e Curitiba. O fato é que o Vasco não tem propriamente um modelo de jogo estabelecido pelo presidente Pedrinho para a contratação de um novo técnico. A sensação que a gente tem apurando o dia a dia do Vasco é que o clube está mapeando o mercado e oferecendo uma condição salarial para profissionais que estão disponíveis no mercado. E aí, quem aceitar as condições de trabalhar com um elenco que não vai ter grandes investimentos, um clube que não tem ainda um investidor definido para 2025, alguém que compre a SAF do Vasco e com algumas situações técnicas de perfil de elenco também para serem discutidas, com uma tendência de aproveitamento muito grande de garotos da base. Quem topar estas condições acerta com o Vasco, independentemente do perfil de jogo que o time venha a ter em 2025. Portanto, a informação de momento é essa. Renato Gaúcho deve hoje à tarde dizer não definitivamente ao Vasco e aí Antônio Oliveira é o plano B para assumir a equipe, meus amigos. Então é um nome importante que o Rafa traz pra Muito gente. bem. Ô, Vene Casagrande. E o Vasco e o Renato Gaúcho, então, cada vez mais próximos. Ontem o clube fez uma proposta para... O que eu não estou entendendo nada que está hoje. Né? Fala comigo. Vamos resumir. O que aconteceu ali? O Fala Vasco ele fez uma proposta ao Renato Gaúcho, financeiramente falando, muito abaixo do que ele recebia no Grêmio. Óbvio que dentro daquilo que o Vasco pode pagar, eu acho ok. Repito o que eu falei ontem, não acho um bom nome nesse momento, mas é minha visão. Quem está comandando o futebol é o Pedrinho, e na visão dele o Renato seria um bom nome. Resta saber se o Renato vai gostar da proposta financeira, se vai aceitar ou não. E aí é uma negociação. Mas tá sim, até onde eu sei tá sim. A proposta foi feita e o Renato ainda não deu uma resposta. Caramba. Só sei que, financeiramente falando, é bem abaixo do que ele recebia no Grêmio, o que eu acho justo, porque ele não fez um baita trabalho no Grêmio. Tanto é que ele não continuou lá, enfim, não quis renovar o contrato. Acho ok o Vasco fazer uma proposta abaixo daquilo. Ô, Venê, a gente falou tanto... Você acha que tem um outro nome além do dele também na mesa e tá correndo... Ou você acha que no momento, então, está congelado e só está correndo o Renato? Eu acho que o Renato é o plano A. É o que eu tenho de informação. O Renato é o plano A, na visão ali da diretoria, seria esse o plano A. Agora, me estranha não tentar um outro nome. É porque é difícil eu falar isso, porque parece que eu estou indicando um treinador para a diretoria do Vasco. Mas, por exemplo, eu acho que o Antônio Oliveira, que fez bons trabalhos aqui no futebol brasileiro, que é português, inclusive, ele se encaixaria no momento hoje do Vasco da Gama. Aquilo que o elenco permite o Antônio Oliveira fazer. Eu não acho que o Renato Gaúcho iria conseguir fazer o time atual do Vasco da Gama fazer uma baita temporada, fazer um grande trabalho. Eu acho que o defeito do Renato se encaixa exatamente com o defeito do Vasco da Gama. Qual é o defeito? O setor defensivo.
Esse é o grande se diz problema defensiva. do Vasco da Mas Gama. você falou uma coisa ontem, Vene, muito interessante aqui no programa. Você falou que está ansioso para que, se isso se concretizar, de escutar o Pedrinho. E o que o Pedrinho tem a dizer. Porque, assim, o Pedrinho é um presidente muito ativo, obviamente. Ele é um cara que está dentro do processo o tempo inteiro. Ele é um cara que... Ele que capitaneou toda essa coragem do Vasco de encarar uma SAF que não deu certo. Isso tem que ser muito corajoso para fazer isso, Flavinic. E o Pedrinho fez pelo Vasco da Gama, porque esse é o interesse do Pedro no Vasco, é o bem do Vasco. E o Vene traz um ponto, ele entende muito de futebol. Na minha opinião, enquanto comentarista, para mim, ele sempre foi o melhor. Um cara que trouxe sua experiência de campo, tinha uma didática de fala muito boa. Então, assim, a gente consegue compreender o que o Pedrinho fala, ele é muito esclarecido. E eu acho importante o Pedrinho falar. Porque, por exemplo, quando traz o Mano, o Fluminense, a primeira opinião nossa generalizada foi o quê? Não vai dar certo. E, de fato, no óbvio, é porque o Fluminense precisava de uma coisa meio social. E o Mano sempre foi um cara mais rude. E deu super certo. Olha a campanha do Fluminense. Conseguiu não ser rebaixado de forma histórica mais uma vez, como em 2009. Então, assim, e a gente ficou, caramba, todo mundo se surpreendeu. Todo mundo falou, caramba, o Mano deu certo. Talvez possa ser o mesmo caminho do Renato, talvez o Pedro tenha um olhar, olha, Vene, pessoal, é isso. É por aqui, é por por isso ali. Que eu não vou criticar. O caminho agora é beber água. Caminho beber água. São 2 litros por que... dia. Ontem, num papo com os torcedores do Vasco, a grande maioria disse que era uma boa o Renato, que concordava. Eu acho que hoje em dia todo mundo fica também numa expectativa, vai vir um técnico diferente, vai vir um português. É verdade. E dentro do que tem aqui no cenário, dentro do que a gente conhece e tem no dia a dia, o vascaíno acredita que o Renato é uma boa opção.